futuro não tem forma. Você não consegue tocá-lo, enxergá-lo, senti-lo. Aliás, o futuro sequer existe fora da nossa mente. Ele é uma ideia que desaparece a partir do momento que a alcançamos. Por que então somos tão obcecados pelo futuro? É esperança de transformação e inovação através das capacidades criativas infinitas da nossa mente. Uma mente que nos transporta, que nos transforma. É ela quem conecta o futuro ao momento presente. O agora é o nosso maior poder e a principal segurança de um futuro promissor. É no agora que vive nossa verdadeira força. Todas as informações que precisamos para criar o futuro que queremos já existem circulando em algum lugar do tempo e do espaço presente. Se vivermos esperando a hora certa de expandir toda essa capacidade para o mundo, nunca seremos protagonistas do futuro que queremos. É por isso que o agora importa tanto. Você pode até tentar se manter parado, achar que está confortável do jeito que as coisas estão, mas a mudança é a única constante do universo. Até a inércia vai impulsioná-lo para frente. Não tem outro jeito, o futuro sempre nos alcança. Ele está aqui. Nós somos o futuro. Quer transformar alguma coisa? Transforme agora. Quer fazer a diferença? Faça agora. Só é protagonista do futuro quem é protagonista do agora. A transformação é a nossa única certeza. Boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos aí a mais uma sessão do VNT Summit. Eu vou conversar com vocês um pouco sobre a ascensão da IA generativa e suas oportunidades. Para quem não me conhece, meu nome é Frederico Gonçalves, vocês podem me chamar de Fred. Eu sou Head de Tecnologia aqui no Venturus. A minha graduação é em Engenharia Elétrica, tenho mestrado em Computação e pós-graduação e especialização na área de dados. Atualmente estou trabalhando aí com foco mais na área de dados e analytics e também coordenando algumas pesquisas aí com IA generativa. Aqui um pouco da nossa agenda, então, para a conversa de hoje. A gente vai começar fazendo uma breve introdução sobre o tema, para a gente contextualizar e entender melhor o que é IA generativa e entender um pouco do histórico, como nós chegamos até aqui. Na sequência, a gente vai ver alguns conceitos para a gente entender como que ela funciona, né, o que é IA generativa e como que ela pode ser aplicada aí no nosso dia a dia. Na sequência, a gente vai falar sobre algumas demandas e desafios que a gente tem observado aqui no Venturus, mesmo nas nossas iniciativas internas ou também nos projetos que nós temos com os nossos clientes, né, que a gente tem observado aí do mercado. E aí a gente fecha com algumas tendências e oportunidades aí relacionados a essa tecnologia. Então vamos lá, vamos começar aí pela introdução. A primeira vez que eu usei o ChatGPT, não sei se todo mundo teve a mesma impressão, assim, mas normalmente as pessoas ficam muito impressionadas assim, né, com a qualidade do texto, com a versatilidade da ferramenta, assim, o conhecimento amplo que ela tem do mundo e é realmente algo muito impressionante, assim, a qualidade do que ela consegue produzir. E essa frase aí do Bill Gates mostra que realmente é algo comum, né? As pessoas normalmente ficam muito impressionadas. Ele falou que eu sabia que tinha acabado de presenciar o avanço mais importante na tecnologia desde a interface gráfica do usuário. Então, nota que assim, a comunidade de tecnologia como um todo, ela vê a IA, em especial a IA generativa, como talvez um dos momentos únicos aí na história, né? Pode ser uma onda tão grande quanto foi o da interface gráfica, como ele menciona aí na frase, ou de outros grandes avanços aí que a gente teve nesse período, como a internet, por exemplo. Então, muitas empresas acreditam aí que a gente está no início dessa grande onda, e esses grandes líderes de tecnologia, como a própria Microsoft,
estão apostando muito pesado. Não vou dizer todas as fichas, mas muito de suas fichas nessa tecnologia. Então, nesse contexto, eu entendo que a gente precisa entender que é realmente muito importante a gente estar atento às possibilidades e às oportunidades que devem surgir aí com esse grande movimento que deve acontecer. Então, vamos olhar um pouco da história, né, para a gente entender um pouco melhor, mas como que a IA evoluiu e como é que a gente chegou até aqui, qual que é a diferença da IA generativa em relação a outras tecnologias. A IA, a área de IA, na verdade, ela já existe há vários anos, né? Então, normalmente se referencia o início da área da inteligência artificial por volta de meados da década de 50, numa conferência que é chamada como Conferência de Dartmouth, não sei se é exatamente essa a pronúncia, mas onde foi cunhado o termo inteligência artificial, e normalmente foi nessa conferência que se estabeleceu a IA como uma área de pesquisa, uma área acadêmica dentro do ramo da computação. Depois da criação da IA, houveram várias décadas ali onde a gente não tem muitos acontecimentos relevantes, e ali normalmente esse período longo é chamado do inverno da IA, né? Então foi um período que, por conta das próprias limitações da tecnologia, limitações do poder computacional que se tinha na época e dados, não se teve grandes avanços e não haviam muitos resultados práticos, então não se tinha muita expectativa com a IA. Por volta da década de 90, começa a ocorrer um renascimento então, da inteligência artificial, quando o aprendizado de máquina começa a ser utilizado pela indústria para desenvolver os chamados sistemas especialistas, ou seja, para desenvolver aplicações para resolver problemas específicos, aplicações de sistemas, soluções para resolver problemas específicos da indústria. E aí a gente tem um período aí onde a gente começa a ter uma quantidade maior de aplicações e resultados práticos, principalmente nesse contexto aí das empresas e da indústria. À medida que a gente teve avanços no poder computacional e avanços também nos dados, né, então por volta da década de 2010, a gente já tem o Big Data, né, isso possibilitou que alguns conceitos como redes neurais, que na verdade já existiam no passado, eles começassem a ter resultados muito maiores ou muito melhores do que se tinha até então para processamento, para lidar com tarefas complexas, como, por exemplo, processamento de linguagem natural ou visão computacional. Então, essa abordagem de redes neurais com múltiplas camadas, que passou a ser chamado de aprendizado profundo ou deep learning, começou a ser muito utilizado para esse tipo de problema. Então, aí a gente tem um período, aí, a partir de 2010, onde essas soluções se tornaram muito comuns. E agora, em 2020, a gente tem a IA generativa, que promete aí novas possibilidades, com a possibilidade de criação de conteúdo, né, que a gente tem observado em aplicativos aí como o ChatGPT. Então, boa parte dessa evolução ela aconteceu por conta de avanços tecnológicos, de infraestrutura de computação, dados que passaram a estar mais disponíveis e permitiram a gente criar esses modelos e treinar esses modelos de Deep Learning e de IA generativa que são maiores que os modelos tradicionais. Um ponto importante aqui, que foi marcante para o surgimento da IA generativa, foi a publicação de um artigo que foi publicado por pesquisadores do Google, que é chamado Attention is All You Need, é o título do artigo, que introduziu a arquitetura de Transformers. Essa arquitetura ela introduzia um conceito novo no processo de treinamento para aprendizado de texto, onde o resultado do modelo, o modelo conseguia entender melhor o contexto das frases e, com isso, ele conseguia ter resultados ainda mais surpreendentes do que se tinha até então. E isso foi, em grande parte, responsável aí pelo desempenho que se tem desses modelos de linguagem natural, aí, os conhecidos LLMs, né? E eles acabaram, então, sendo o fundamento, então, com base nessa arquitetura de Transformer, que boa parte dos modelos atuais foram criados, e esses modelos que são, né, o que existe por trás aí de ferramentas como o ChatGPT, por exemplo, que foi lançado logo na sequência, em 2022, então tudo bastante recente, né, foi o ano passado. E a gente vê o ChatGPT teve uma importância muito grande aí nessa história, no fim das contas, porque, de certa forma, ele ajudou a popularizar o uso da IA. Então, eu trazer isso mesmo para o público que não conhecia muito
dessa tecnologia, inclusive para o público não técnico, né, para o pessoal leigo, começou, na prática, a conseguir usar a IA no seu dia a dia ali para algumas tarefas. Então, a gente pode pensar aí nessa história, a gente tem esses 3 momentos bem marcantes, né? Então, a gente tem esse período do aprendizado de máquina, deep learning, e agora, mais recentemente, da IA generativa. Eu queria destacar aqui algumas características desses 3 tipos de abordagem, né? Com o aprendizado de máquina, os modelos, eles passaram, com o processo de treinamento, eles conseguiam aprender como realizar uma tarefa. Então, diferentemente do que se fazia até então, que você tinha que explicitamente programar cada detalhe para resolver um problema, a partir do aprendizado de máquina, você conseguia, com o treinamento dos modelos, eles conseguiam aprender, com base nos dados, como realizar isso. Então, já era uma mudança muito significativa para a criação de soluções. Mas para algumas tarefas complexas, como relacionadas a processamento de linguagem natural ou visão computacional, ainda era necessário fazer um processo que a gente chama de feature engineering, ou extração de features, onde o pessoal técnico tinha que explicitamente trabalhar os dados para extrair deles ali algumas características que os algoritmos pudessem usar no treinamento de forma mais eficiente para, de certa forma, produzir resultados, o que é um processo bastante trabalhoso. A partir das redes neurais e do deep learning, começa a ser possível, os algoritmos começam a emergir do processo de treinamento do algoritmo, esse entendimento das features. Então, o pessoal já era possível usar os dados originais sem a necessidade de passar por esse processo de extração de features. Então, percebe que já é um avanço em relação ao que a gente tinha anteriormente. E isso propiciou, em grande medida, as vantagens e os resultados melhores que se tinha para lidar com essas questões complexas, aí, como visão computacional. E agora, mais recentemente, com a IA generativa, o que a gente tem, o que emerge do processo de treinamento dos modelos, vai um passo além. Ele começa a emergir funcionalidades complexas. Então, por exemplo, os modelos eles são treinados para gerar texto, mas ele consegue fazer resumo de documentos, ele consegue fazer tradução, geração de códigos. Então, uma série de habilidades que ele não foi treinado especificamente para aquilo, mas, de certa forma, isso emerge desse processo de treinamento desses modelos grandes, que usam grandes volumes de dados. A gente vai falar um pouco mais na sequência aí como que é esse processo. E esses modelos, esses modelos grandes, eles podem ser reutilizados, né, ou adaptados para tarefas específicas, e aí o pessoal de Stanford deu um nomezinho aí para eles, chamando de Foundation Models. Na sequência eu vou explicar também um pouco mais sobre esse conceito. Tá? Então, essa é a visão geral de como que a gente chegou até aqui e algumas diferenças. Então, a gente nota que a IA veio evoluindo, né? As técnicas estão cada vez mais elaboradas. Vamos tentar entender agora um pouco melhor alguns desses conceitos aí por trás da IA generativa. Como é que funcionava o treinamento desses modelos antes da IA generativa, né? Então, como que a gente trabalhava originalmente aí? Então, se a gente pensar, por exemplo, no aprendizado supervisionado, que é uma técnica bastante comum que a gente usava até então para fazer treinamento de modelos de IA, normalmente, o treinamento para você treinar esses modelos, era necessário você ter um conjunto de dados muito bem construído ali. Então, por exemplo, imagina, por exemplo, que você estivesse fazendo uma aplicação para tentar fazer a identificação de objetos em imagens. Imagina que você quer tentar identificar, por exemplo, carros, motos ou veículos ali num conjunto de imagens, né? Você precisaria montar uma base de dados que a gente chama de rotuladas ou anotadas, que tivesse identificado em cada imagem, cada veículo que você vai querer identificar. Então, isso é um processo trabalhoso. Normalmente, para treinar esses modelos, a gente precisa de milhares de dados, né? Então, você teria que contratar um conjunto de pessoas, montar uma equipe de anotadores, né, que iam, imagem por imagem, fazer a anotação onde eles conseguiam visualizar um veículo ali naquela imagem. Então, isso se tornava um processo caro, lento e difícil, né? Uma outra particularidade é que esses modelos, aí imagina que você fez então um treinamento e gerou ali um modelo que legal, consegue identificar carros e motos, por exemplo, naquele conjunto de imagens. Se você tenta aplicar esse mesmo modelo para identificar um outro tipo de objeto, num outro cenário, ele não vai funcionar. Então, você vai ter que passar por todo o processo novamente de
coletar uma base de dados, fazer anotação. Então, os modelos eles eram super específicos. A gente acabava tendo, para cada tarefa, eles têm que ser customizados. Então, o desenvolvimento era sempre customizado para cada tipo de tarefa, o que implicava em a gente ter uma grande variedade de modelo para cada tipo de dado que a gente está trabalhando. A partir da IA generativa surge, então, esse conceito dos modelos de fundação, ou modelos de base, né, que são os foundation models. A ideia aí é você usar pegar um grande volume de dados, que normalmente é obtido da internet, e treinar esse modelo, um modelo muito grande. E aí, com base em todo esse conjunto de dados, ele não vai ter conhecimento de uma tarefa específica, mas ele vai ter um conhecimento mais amplo, ele vai ser um modelo um pouco mais generalista, de modo que você possa usar ele. E aí a palavra modelo de fundação ou de base é que você possa, posteriormente, adaptar esse modelo para alguma tarefa específica, né? Então, você tem um modelo grandão com várias habilidades e ele pode ser adaptado ali para um cenário específico de uso. Então, esses são modelos multitarefas, mais generalistas, e normalmente eles usam um processo de treinamento, diferentemente para viabilizar isso, o processo de treinamento ele é autossupervisionado, então não tem aquela etapa de você ter que rotular os dados para poder fazer o treinamento. Ele tem um outro mecanismo ali onde essa etapa não é necessária, o que viabiliza aí você fazer esse treinamento com grande volume de dados. Esses modelos de fundação, então, são os modelos que, no fim das contas, daí que surgiram modelos como, aí está, por exemplo, o GPT-X, né? X aí porque a gente tem mais de uma versão, né? Então, por exemplo, a gente tem o GPT 3.5 ou 4, né? Que são os modelos subjacentes aí a aplicações como o ChatGPT, por exemplo, né? Então, é daí que surgem esses modelos. E eu comentei sobre a arquitetura de transformers, né, que é a arquitetura que, no fim das contas, é usada para a criação desses modelos. E sobre o mecanismo de atenção, né, como é que funciona, né, é um dos elementos aí do Transformers que possibilita esse aprendizado elaborado que esses modelos têm. Na prática, o que ele faz, esses modelos eles tentam identificar ou tentam aprender a relação entre as diversas palavras de um texto, né? E com isso ele consegue entender o contexto da frase. Então, vou dar um exemplo aqui que vai ficar um pouco mais claro aí essa ideia, né? Então, imagina essa frase: o professor ensinou o aluno com o livro. Para a gente entender a frase, no fim das contas, o que o modelo tenta fazer é traçar as relações entre as palavras. E à medida que ele vai aprendendo com uma grande quantidade de dados, ele vai identificando quais palavras têm mais relação. Mas ele não faz isso só com as palavras vizinhas, ele faz entre todas as palavras do texto. Então, à medida que ele vai sendo treinado, ele vai aprendendo palavras que têm relação umas com as outras e ele consegue, estatisticamente, colocar um peso em palavras que são mais comuns aparecerem juntas. Então, ele consegue identificar palavras que estão fortemente relacionadas e palavras que podem estar relacionadas, mas a relação não é tão forte assim. E assim, acabei me adiantando aqui, mas me atrapalhei aqui, mas assim, no fim das contas, como que esse modelo é treinado, né? Ele funciona com um mecanismo que a gente chama de predição da próxima palavra. Então, ele é treinado para prever a próxima palavra. Então, se a gente imaginar a frase, por exemplo, o rato roeu a roupa do... todo mundo já imagina imediatamente, assim, né? O rei de Roma, né? A gente já imagina a frase inteira, inclusive, a gente não imagina a próxima palavra, né? A gente dá um passo além. O modelo faz algo parecido. Ele pega todo esse treinamento que ele tem da base de conhecimento, da base de dados, e ele monta estatisticamente, quais são as palavras mais prováveis qual é a palavra mais provável para completar essa frase. Aí ele identificou ali, olha, a palavra mais provável é rei. Né? Por quê? Porque essa frase ela é muito comum. Por isso que a gente também, de certa forma, lembra dela muito facilmente. Né? A gente nem sabe muito bem qual é o porquê, né? De onde saiu essa frase, mas está muito na nossa cabeça porque ela é comum. Nota que as outras palavras que têm probabilidade menor, elas também não são totalmente absurdas, né? Mas se a gente corresse a lista inteira de todas as palavras, aqui estão, por exemplo, é só um exemplo
hipotético de possíveis palavras que ele poderia usar para completar a frase, e aí ele vai escolher uma dessas palavras e, assim, por exemplo, pegar a palavra de maior probabilidade. E depois ele faz isso, uma vez que ele escolheu a próxima palavra, que ele determinou a próxima palavra, ele vai fazer de forma iterativa para conseguir completar a frase, né? Continuar a geração da frase. Aqui vale um parênteses, né? Você fala, poxa, então esse é um mecanismo fundamental assim, de como esses modelos funcionam. Quando começou toda essa onda do ChatGPT, eu estava vendo eu estava tentando entender como essas coisas funcionavam, né? Eu estava vendo um vídeo no YouTube daquele 60 Minutes, que o repórter ali, ele estava entrevistando o CEO do Google, que agora me fugiu aqui o nome, mas o cara explicou para ele justamente mais ou menos aqui o que eu expliquei, né? Falou, o que o modelo faz no fim das contas aí, do ChatGPT e desses aplicativos é tentar prever a próxima palavra. E o repórter olhou para ele e falou, não é isso, né? Não parece ser isso, parece ser muito mais elaborado. Mas na prática é isso. E aí é que vem aquela ideia de que emergem comportamentos, né? Então o modelo ele é treinado com um mecanismo simples assim na sua essência, mas à medida que a gente cria esses grandes modelos com uma base muito grande, por algum motivo que a gente não sabe explicar exatamente, começam a emergir comportamentos mais elaborados. Ele fica um pouco mais inteligente, provavelmente porque, de certa forma, esse entendimento das palavras ele tá imerso, né? Ele está embarcado na nossa língua. Então, vários conceitos ali ele acaba aprendendo, e, inclusive o modelo consegue ter começa a ter algum nível de raciocínio ali, porque, de certa forma, isso tudo tá na nossa linguagem, né? Bom, então, assim, nessa ideia então, essa ideia básica aí por trás desses modelos, e aí daí surge o conceito, então, de IA generativa, onde você tem esses grandes modelos de fundação, que são modelos que têm uma variedade de habilidades, então eles podem ser utilizados para gerar textos, mas ele também pode ser utilizado para resumir textos, ele pode classificar sentimentos, ele pode gerar código, enfim, um pouco de tudo que a gente já viu aí. E, essencialmente, uma definição de IA generativa é um tipo de inteligência artificial capaz de criar conteúdo novo, né, o conteúdo original. Você pode ter texto gerado a partir de texto, você pode ter imagem gerada a partir de texto, você pode ter texto gerado a partir de imagem, enfim. Originalmente, o modelo de Transformers ele foi proposto para a linguagem natural, né? Ou seja, para texto, mas a gente está tendo também novos produtos aí e novas pesquisas aí com outras abordagens. Para a gente interagir com o modelo, surge o conceito de engenharia de prompt, que eu vou explicar um pouquinho na sequência. Então, o que é o prompt, né? A gente está acostumado a usar, né? Acho que todo mundo já usou o ChatGPT, então o prompt é esse mecanismo de certa forma, pergunta e resposta, né? Você manda um texto, o modelo vai processar ele, usando aquele mecanismo de treinamento, e vai completar, vai gerar uma resposta. Então, por isso chama completion, né? Você manda um texto, ele completa ele, de certa forma, gera uma resposta para você. Esse processo, ele tem algumas particularidades. Então, assim, o modelo ele é bastante sensível ao conteúdo que você manda do prompt, né? Ou seja, para você ter um comportamento desejado dele, para que ele responda você adequadamente, você tem que calibrar muito bem, você tem que ajustar muito bem o texto que você manda no prompt. Então, o prompt engineer consiste, a palavra aí que se tornou comum, que o pessoal chama de prompt engineering, né, ou engenharia de prompt, consiste aí em algumas práticas que o pessoal está aprendendo empiricamente de como você pode refinar os prompts, incluindo exemplos, incluindo dados ou instruções ali, para que o modelo te dê uma resposta melhor e mais adequada para o caso ali que você está tentando usar ele. Um ponto importante que a gente tem que considerar é que existe uma limitação no tamanho desse prompt. Então, por exemplo, para quem está usando o ChatGPT 3.5, por exemplo, já deve ter acontecido ali de você copiar um texto de um livro, por exemplo, algo um pouco mais longo, para você tentar resumir, por exemplo, aí você põe ali no prompt, ele te responde que não dá, né, está longo demais, manda alguma coisa menor aí.
Isso é por conta dessa janela de contexto, que ela é finita. No caso do GPT-3 e 3.5, era 4.000 tokens. E aí, por tokens, vocês podem entender palavras, é a representação meio que numérica das palavras, de forma simplificada aí. No GPT-4 Turbo, que foi lançado recentemente, eles aumentaram isso bastante. Agora é 128.000 tokens. O que deve dar aí por volta, eles comentaram lá na apresentação, por volta de 300 páginas. Então, aumenta significativamente, mas ainda é finito. Ainda é uma janela finita ali que você pode usar para interagir aí com o modelo. Desse mecanismo de prompt engineering, então, desdobram alguns conceitos. Um deles é esse de in-context learning. Ou seja, você usar a janela de contexto para você instruir o modelo e para ele aprender a fazer uma tarefa que você espera. Então, nota que aqui nesse exemplo, por exemplo, a pessoa não está fazendo uma pergunta explicitamente, ela está pedindo para o modelo fazer uma ação, ela quer que ele classifique essa frase. Eu amo esse filme. Aí tem aqui mostrando 3 possíveis abordagens. Né? A primeira, mais à esquerda, aqui, chamada de Zero Shot Learning, a do meio de One Shot Learning, e a da direita lá, Few Shot Learning. No Zero Shot Learning, o que a gente faz, então, é mandar a instrução para o modelo sem dar nenhum exemplo. Então, você fala, eu quero que você classifique esse filme, e qual que é o tipo de classificação que eu quero? Sentimento. Será que o modelo vai conseguir entender e dar uma resposta adequada para isso? Será que ele não vai entender, por exemplo, que ele deveria classificar o gênero do filme? O que a gente percebe na prática é que esses modelos grandes, eles são particularmente bons assim, em entender, por conta dessa habilidade dele com contexto, eles são particularmente bons em entender e saber o que você está querendo. Saber que ali o sentimento, provavelmente você está pensando em algo mais como positivo e negativo. Mas existe o risco ali dele não te dar uma resposta adequada. Uma segunda abordagem é você dar que é o do meio, o One Shot Learning, você dá um exemplo. Então, nota que você você fala que você quer que ele classifique, dá uma frase com a classificação e, na sequência, você manda a instrução para a nova ação que você espera. Aí, com isso, o modelo ele tem um contexto um pouco melhor. Ele fala, então eu sei que você está querendo fazer esse tipo de classificação. Aí a chance dele responder mais adequadamente é melhor. E no terceiro exemplo, ele só amplia isso colocando mais instruções, que é mais exemplos de instruções, que é o Few Shot Learning, né? Então, essa é uma das possíveis técnicas que a gente pode usar em engenharia de prompts para melhorar as respostas do modelo. Lembrando sempre que a janela de prompt é infinita, então você não pode aumentar muito o tamanho a quantidade de instruções que você coloca ali na janela de prompt. E a experiência prática tem mostrado também que, por exemplo, nessa abordagem de Few Shot Learning, quando o número de exemplos ultrapassa aí 5 ou 6, provavelmente essa abordagem não vai funcionar. Você não vai conseguir, ele não vai responder muito bem. Então, você tem que tentar algum outro caminho. E eu comentei um pouco, mas só reiterando aqui, notem que o tamanho do modelo ele importa para isso. Né? Então, por exemplo, aqui tem um exemplo do modelo BERT, que tinha por volta de 100 milhões de parâmetros nessa imagem aqui, né? A versão que eles escolheram do modelo, comparado com o Bloom, que é o modelo de 176 bilhões de parâmetros, que é mais ou menos o tamanho do GPT 3.5. Acho que é 175 bilhões de parâmetros o GPT 3.5. Essa questão do tamanho do modelo e dos parâmetros, né? O parâmetro, então o tamanho do modelo está associado a essa quantidade de parâmetros que são os pesos da rede neural ali que é usada durante o processo de treinamento, onde ele faz aquele ajuste ali, o aprendizado, à medida que você imputa os dados, no caso aí os textos no modelo. Então, de certa forma, os modelos maiores, esse tamanho ele determina a memória e as habilidades do modelo. Quanto maior o modelo, quanto maior o número de parâmetros, normalmente ele vai ter mais memória, ele foi treinado com mais dados, ele vai entender mais coisas do mundo e ele vai ter mais habilidades. Então, aquelas habilidades que emergem do modelo, provavelmente ele vai ter mais habilidades do que os modelos menores. E para esses modelos maiores, normalmente essas abordagens, como o In-Context Learning, por exemplo, ele funciona melhor, ele é mais esperto para entender o contexto e responder adequadamente. Para situações que não funciona essa abordagem de In-Context Learning,
existe uma opção, uma possibilidade de fine tuning que depois eu vou comentar mais para frente como é que isso pode ser feito e como que funciona. Aqui é o Andrew Ng, ele fez uma apresentação recente onde ele comenta sobre as possibilidades que isso possibilita, né? Que isso cria, né? Então, se a gente pensar nos projetos tradicionais aí com aprendizado supervisionado, por exemplo, um projeto de IA normalmente levava vários meses, em alguns casos anos, porque você tinha que passar por todas essas fases de coleta de dados. Normalmente você tinha que criar um volume de dados relativamente grande, aí você tinha que anotar os dados, fazer o treinamento dos modelos e depois o deploy. E normalmente ele ainda era, lembrando que ele ainda gerava um modelo específico para aquele cenário, que dificilmente você poderia reusar para uma outra aplicação. Se você pega um modelo desses prontos, como o GPT, por exemplo, você consegue interagir com ele e criar aplicações específicas através do prompt. Então, isso pode reduzir drasticamente aí o tempo de você criar uma aplicação de meses, anos, para algo mais próximo de dias, talvez alguns meses, né? Então, ele acredita aí, e a ideia que ele coloca nesse slide, que isso pode provocar uma onda de inovação muito grande, né? E é um pouco o que a gente imagina também. Bom, então o objetivo aqui não é ser extenso sobre o tema, mas acho que deu para ter uma noção mais ou menos de como que esses modelos funcionam. Agora, de fato, o que as empresas estão buscando, né? O que a gente tem observado aí do mercado? Boa parte das empresas que nos procuram, o que elas querem fazer é algo muito próximo do que a gente está fazendo até internamente no Venturas, que é criar um ChatGPT nosso, né? Um ChatGPT que a gente possa usar ali com segurança e que assim, preferencialmente, que ele conheça os nossos dados, ou seja, que eu possa fazer perguntas. Por exemplo, eu dei o exemplo ontem, né? Eu poderia criar um assistente para o RH da empresa, então as pessoas poderiam tirar dúvidas sobre os benefícios com o modelo, né? Então, poderiam fazer perguntas ali, prompt, para obter informações. Então, a maioria das empresas, o que elas têm buscado aí nesse momento inicial é isso. Aí essa abordagem de você simplesmente interagir com o modelo através de prompt, ela não funciona muito bem. Por que não? Esses modelos, eles são grandes, eles foram treinados com muitos dados, eles conhecem muitas coisas, mas eles não conhecem os dados da empresa. Normalmente não, porque, pelo menos não os dados privados, então eles não têm acesso. Eles não vão... Então, essa abordagem não vai funcionar. Eles não conhecem os nossos documentos, bancos de dados, enfim, as coisas que a gente tem internos, não vai fazer parte do processo de treinamento dele ali, ele não vai conhecer. Uma outra limitação é o tamanho da janela de contexto, né? Lembrando, eles falam, poxa, mas eu não poderia criar a aplicação e aí eu sempre copio, apesar de não ser muito prático, né? Eu sempre copio o texto, ponho lá na janela. Tá, mas lembra que o tamanho é limitado. Então, se você estiver tentando interagir, por exemplo, com muitos documentos da empresa, talvez não funcione. E, além disso, se você estiver usando essa aplicação, né, usando o modelo através de uma API, como a API da OpenAI, por exemplo, ela cobra por token. Então, ali na janela de contexto, quanto mais palavras você colocar, maior vai ser o custo que ela vai te cobrar daquela interação. Um outro aspecto que pode dificultar um pouco em alguns casos é que o modelo pode estar desatualizado. Então, para quem já usou o ChatGPT lá com a versão 3.5, em alguns casos você faz algumas perguntas, ele fala, olha, isso aí eu não consigo responder porque eu só tenho treinamento até janeiro de 2022. Então, a limitação de conhecimento dele vai até aí. Como é que você poderia habilitar o modelo ou inserir novos conhecimentos no modelo sem ter que passar por todo esse processo complexo de retreinar o modelo, né? Ele também tem dificuldade com operações matemáticas e operações lógicas, e ele pode gerar alucinações. Então, nesse exemplo do RH, se você insistir e tentar fazer uma pergunta para o ChatGPT, por exemplo, sobre os benefícios do Venturas, talvez ele responda, mas ele vai estar provavelmente criando uma resposta, porque ele não sabe exatamente quais são os benefícios, mas ele pode gerar uma resposta bem convincente ali. Então, até existe esse risco aí, né, de você usar o modelo, mas ele está te dando respostas incorretas. Para contornar esses problemas, o que a gente tem na prática para aplicativos, né, para aplicações que usam esses modelos de linguagem,
segue uma arquitetura mais parecida com isso aqui. Então, normalmente, o que a gente faz é estender a habilidade do modelo, criando alguns elementos que estão representados aqui. Então, por exemplo, uma memória externa, né? Então, você cria um elemento que você possa armazenar os documentos da empresa, base de dados, ou informações que você busca da internet, para que o modelo possa acessar ali e possa criar esse contexto para ele responder mais adequadamente às perguntas. Você pode ter também ferramentas, né, que permitam o modelo realizar ações, como, por exemplo, gerar código. Ou executar o código que ele gera para que ele consiga ter uma resposta mais exata para problemas, por exemplo, envolvendo matemática, que o modelo ele não é tão bom por si só. E quem faz essa orquestração, né, então, como a gente tem vários elementos, a gente tem o que a gente chama de agente ali, ele faz essa orquestração, recebendo o prompt do usuário e identificando quando que ele faz uma chamada para o modelo, quando que ele acessa informações da memória, quando que ele usa uma ferramenta. Então, no fim das contas, a gente tem esse agente aí fazendo esse meio de campo entre todos esses elementos. E a ideia, então, é que você possa, com essa abordagem, acessar documentos da empresa, bancos de dados, pegar informações da internet, realizar operações matemáticas mais exatas, executar código. Então, você pode fazer coisas bem elaboradas com execução de código, acessar APIs de serviços externos. Então, com isso, ele pode fazer ações por você, né? E até mesmo acessar outros modelos. Então, por exemplo, se você estiver lidando com um modelo de linguagem e você quiser gerar uma imagem, por exemplo, você poderia acessar o DALL-E, por exemplo. Você poderia acessar um outro modelo para executar esse processo. Então, assim, pensando naquela ideia, naquele problema original, tá, como é que eu interajo com um documento de texto, por exemplo, onde tem ali os dados do RH da empresa dos benefícios, né? Política de férias, por exemplo, né? Como é que vai funcionar aqui? Aqui um exemplo, e essa técnica ela tem um nome, a gente chama de Retrieval Augmented Generation, ou RAG, né? Uma técnica bem conhecida aí. O usuário, então, ele vai fazer o prompt dele lá, falar, quero saber qual é a política de férias, como é que eu posso dividir as minhas férias, por exemplo. O agente vai, ao invés de ele encaminhar direto esse prompt para o modelo, ele vai falar, deixa eu ver se existe algum documento na base de dados, na minha memória externa, relacionado a esse tema. Aí ele achou lá um documento do Venturus, que foi colocado lá de alguma forma, que tem essa informação. Aí ele cria um novo prompt que tem essas duas coisas. Tem o prompt original e tem o documento. Ou seja, de certa forma, ele criou esse contexto para o modelo responder mais adequadamente, né? Aí ele encaminha esse novo prompt para o modelo e ele vai conseguir responder de forma mais assertiva ali a sua questão. Notem que, assim, algumas características, né? Os documentos aqui, normalmente, eles estão armazenados numa base de dados que a gente chama de vector store, esses documentos de texto, onde você depois consegue fazer busca por similaridade. E quando você tem documentos muito grandes, lembrando lá que tem aquela limitação da janela de contexto, você pode fragmentar, você pode particionar o documento e armazenar pedacinhos dele. Por exemplo, parágrafos, né? Você pode pensar em parágrafos ou páginas. Então, você divide o documento, armazena cada pedacinho na base de dados, e aí depois você faz a busca pelo pedaço mais relevante para a pergunta do usuário. E a busca é feita por similaridade. Vou mostrar um pouquinho aqui em mais detalhes, né? Então, aqui ilustrando esse conceito da Vector Store. Então, imagina que os dados eles são subidos para o modelo por algum processo, para a memória externa ali. Você pode imaginar, por exemplo, no ChatGPT você faz isso manualmente, né? Você clica lá num botãozinho e faz o upload dos dados. Aí ele passa por um processo, normalmente, de particionamento, onde esse documento é dividido em chunks. Na sequência, ele passa por um processo que a gente chama de embedding, onde cada trechinho ali do documento ele vai ter uma representação vetorial numérica. E é essa representação, então, que é armazenada na Vector Store. Aí, quando chega uma pergunta do usuário, ele faz uma comparação vetorial. Então, qual é o vetor ali, né, que está naquela base de dados mais parecido com o prompt original ali do usuário? E a Vector Store ela já tem esse método, vamos dizer assim, de você conseguir fazer essa operação de comparação, de busca por similaridade. Você não precisa fazer isso manualmente, né? Então, essa é a ideia básica aí do funcionamento dessas bases.
Pô, mas isso para documentos. E se for uma base de dados estruturada, que também é um caso comum nas empresas, né? Você ter bancos de dados que são estruturados. Os modelos, eles não são bons para lidar com operações matemáticas ou grandes volumes de dados. Aí o que a gente usa para solucionar esse problema é aquele outro mecanismo de usar as ferramentas externas. E aí tem uma técnica que a gente chama de PAL, que é Program Aided Language Models, onde você combina, então, o poder do LLM de gerar código com uma ferramenta externa, que é o Code Interpreter, que é capaz de executar esse código. Então a ideia é tipo, imagina que chegou uma solicitação do usuário, ele gera um código que pode ter uma consulta SQL, por exemplo. Isso no modelo, no LLM, isso é enviado pelo agente para a ferramenta, para o Code Interpreter, ele executa, você pega o resultado da execução, que no caso poderia ser aí uma consulta SQL, pode retornar ela eventualmente para o modelo para gerar uma resposta bonitinha ali para a gente ler, né? Aqui um exemplo. Então, no caso à esquerda, aqui a pessoa está tentando fazer uma operação matemática. Então, ele dá um exemplo, seguindo aquela ideia inicial do In-Context Learning, onde ele dá um exemplo, né? Ele tentou um one-shot ali, dando um exemplo, ó, tenta fazer essa operação, né? E, na sequência, ele dá uma questão e o modelo acaba calculando errado, ele faz a conta errada. Aí o da direita, ele tenta usar a ideia do PAL, lá, do Program Aided Language. Novamente, ele dá um one-shot, um exemplo com um one-shot ali, só que ele coloca um código. Ou seja, ele está instruindo o modelo, ó, eu quero que você gere um código para resolver esse problema. O modelo gera o código que, então, pode ser executado pelo agente numa ferramenta externa, lá no Code Interpreter, e aí vai gerar um resultado exato, né? Então, você não tem mais aquele risco do resultado ser incorreto. Ou você reduz muito esse risco. Então, essa abordagem aqui é a mais comum assim, para a gente desenvolver aplicações. O Chapa VNT é mais ou menos nesse sentido que a gente está seguindo. O próprio ChatGPT, no fim das contas, ele segue uma abordagem mais ou menos como essa. Eles não divulgam, mas provavelmente é uma abordagem parecida com essa. Só que notem que isso vai ficando complicado, né? Imagina você ter que encadear essas chamadas que chegam no modelo, chega do usuário, manda para o modelo, ou será que manda para a Vector Store? Como é que você lida com isso? Então, o pessoal está desenvolvendo frameworks ou ferramentas aí para a gente conseguir fazer isso de forma mais fácil. Aqui tem algumas delas que são bem conhecidas. Uma das mais conhecidas que a gente está usando mais é a LangChain, mas tem outras opções aí que são também muito boas para a gente trabalhar e criar fazer essa orquestração aí dessas chamadas. E a gente tem várias bases de dados também vetoriais aí que a gente pode usar para fazer aquela parte do armazenamento de dados externos, além de outras ferramentas né, APIs, e aí é o que a gente quiser utilizar, dependendo do caso de uso que a gente está criando ali o assistente. E para o modelo em si, a gente também tem opções, né? Então, a gente conhece muito o GPT, que é o modelo da OpenAI, que normalmente a gente utiliza ele através de uma API, é um modelo privado, né? Ou na Azure. Na Azure você tem a possibilidade de usar também esse modelo, mas tem algumas opções de modelos open source, como o Llama ou o Fluentify, que a gente pode também usar para desenvolver soluções. Bom, se essa abordagem do prompt, dos agentes não funcionar muito bem, a gente pode tentar uma próxima opção, que é você pegar o seu conjunto de dados e tentar fazer o fine-tuning do modelo. Então, você vai pegar um conjunto de dados maior e, a partir de um modelo pré-treinado, gerar um novo modelo com mais habilidades em relação àquele que conheça melhor os seus dados ali. Como que isso funciona? Então, vamos imaginar aqui que você vai pegar um modelo pré-treinado e aí você tem que pegar um conjunto de dados para a tarefa específica que você quer resolver. Então, aqui no exemplo, por exemplo, eu peguei um exemplo de resumo de texto. Então, você teria que pegar vários documentos onde você tem o texto a ser resumido e o resumo. Então, isso teria que ter sido feito por um humano, por exemplo. De alguma forma, você conseguir exemplos disso, para aí você poder retreinar o modelo, e esse processo vai gerar nesse processo de retreinamento, todos aqueles pesos do modelo eles vão ser recalculados e vai gerar um novo modelo, uma nova versão do modelo, só que retreinado ali, com novos pesos. Tão grande quanto o original. Normalmente ele vai ficar um modelo do mesmo tamanho do original.
alguns problemas dessa abordagem, né? O modelo ele pode ficar meio bitolado ali, a gente chama de esquecimento catastrófico. Né? Então, ele pode aprender a tarefa que você está tentando instruir ele ali, mas ele desaprende o resto. O que pode ou não ser um problema, e depende do caso de uso que você... Se você estiver querendo usar só para aquilo mesmo, tudo bem. Mas se você quiser uma ferramenta um pouco mais versátil, ele vai ter problemas. E, além disso, o modelo ele fica grande. Para fazer esse processo, você precisa de uma infraestrutura computacional pesada. Uma abordagem que a gente tem usado, que pode ser usada é chamada de Parameter Efficient Fine Tuning, o PEFT. A ideia é a seguinte, né? O PEFT, o que ele tenta fazer, aqui tem o exemplo de cima, mostra o treinamento convencional, onde você retreina o modelo inteiro para tarefas específicas, e no de baixo o PEFT. O que o PEFT tenta fazer, ele mantém os pesos do modelo original e ele tenta treinar só uma camada de novos parâmetros. E aí, ele, em tempo de execução... Então, assim, para você executar o processo de treinamento, a sua infraestrutura de computação ela vai precisar lidar com uma quantidade bem menor de parâmetros. Então, você precisa de máquinas mais leves para executar esse treinamento. E aí, em tempo de execução, ali, ou em tempo de inferência, você consegue combinar um modelo original com esses parâmetros, né? Então, ali, o verdinho aqui em volta simboliza isso. Então, você tem um modelo original com esses novos parâmetros aplicados, e aí você consegue... É como se você tivesse retreinado o modelo, né? Ele vai estar mais hábil para aquelas tarefas. Então, essa técnica ela é bastante utilizada e assim, tem sido bastante estudada. Então, aí tem algumas possíveis abordagens para resolver esse problema. Então, o pessoal está estudando bastante esse tema. Então, aí a gente viu um pouco sobre o que é IA generativa, como que ela pode ser aplicada, né? Alguns casos bem particulares aí, né? Também é uma área que está muito dinâmica, então algumas dessas técnicas elas têm muitas variações, tá? Então, quando vocês forem trabalhar com algo específico, é legal olhar qual é o estado da arte ali, o que tem realmente importante de novo naquela tecnologia para você ver o que é melhor de usar. Agora vamos pensar em algumas tendências aí que a gente imagina aí para os próximos anos. Uma primeira e oportunidades, né? Então, assim, a IA generativa, todo mundo imagina que ela vai ter um impacto muito grande na produtividade das empresas. E esse relatório do McKinsey aqui, ele mostra um pouco disso. Fala um pouco disso, e eles tentaram explorar quais segmentos ou quais áreas de negócio possivelmente vão ser mais impactadas pela tecnologia. A parte de cima, ali em azulzinho claro, é a que eles acreditam que vai ser mais impactada. Notem que boa parte, que todas elas são áreas onde você tem algum tipo de criação, né? Então, vendas, marketing, desenvolvimento de produtos, desenvolvimento de software. E isso, o motivo é meio óbvio, né? Como a IA generativa ela pode criar coisas novas, ela vai te ajudar nesse processo de criar novos produtos, criar software, enfim. Então, provavelmente são áreas que vão ser muito impactadas, apesar de que essa tecnologia vai ser... provavelmente impactar vários setores. A gente imagina que a gente não vai ter só um assistente, né? Recentemente, no OpenAI Dev Day, que foi um evento recente da OpenAI, eles anunciaram, por exemplo, o GPT Builder, que é uma ferramenta da própria OpenAI, onde você pode customizar o ChatGPT. Então, você pode criar uma ferramenta sua, baseada em um assistente virtual seu, usando uma interface low-code, e você pode, inclusive, publicar isso. Então, futuramente, eles estão pensando, inclusive, em criar uma GPT Store, ali nos mesmos moldes do que a gente tem das App Stores, né? Ou seja, imagina que você pode criar, por exemplo, um assistente virtual para viagens e publicar lá e, eventualmente, ganhar dinheiro com isso, né? Então, notem que, assim, mesmo dentro das empresas, como esse processo de refinamento do modelo de criação dos agentes, ele é muito delicado, talvez a gente tenha mais de um assistente virtual. Talvez a gente tenha um para o RH, um outro para o financeiro, sabe? Talvez a gente tenha mais de uma ferramenta no futuro. Recentemente, o Satya Nadella ele fez uma apresentação na Microsoft, num evento, o Microsoft Ignite, foi bem recente também, onde ele comentou um outro aspecto, né? Tem esse aspecto de produtividade e tem esse aspecto de inovação. Ele comentou no evento que o Copilot, que é a ferramenta deles, né, o equivalente ao ChatGPT, vai ser a nova UI. Ou seja, de certa forma, esses modelos eles trazem uma nova forma da gente interagir com aplicações e sistemas.
o que pode mudar, trazer possibilidades de inovações, como, por exemplo, alguns produtos aqui que a gente tem visto. Não sei se vocês viram, mas o AI PIN é um lançamento recente aí, que foi construído por um pessoal que saiu da Apple, e está sendo até questionado aí se ele pode ser um substituto ou não para os smartphones, porque é um dispositivo que você interage com ele, não é mais com touch, ele é prioritariamente através da voz, você fala com o dispositivo, né? Usando aí esses modelos para fazer toda essa interpretação aí do que você está falando, né, do contexto. Mas se a gente pensar em todas as ferramentas que a gente desenvolve, produtos que nós desenvolvemos, aqui um exemplo de uma hipotética agência de viagens, um site de agência de viagens, pô, será que ao invés de você ficar lá clicando, né, e tentando botar data de início, data de fim, tudo que a gente está acostumado a fazer quando a gente vai fazer uma viagem, pô, será que você não poderia falar com o site, né, falar com o produto e ele te ajudar como se você estivesse conversando com uma pessoa? Provavelmente isso vai ser possível aí no futuro. Provavelmente a gente vai desenvolver aplicações e sistemas onde esses modelos estejam integrados a ela. Para a gente pessoal que é da área de desenvolvimento, essa stack, que agora nota que aqui essa figura mostra esses modelos e essas bibliotecas como LangChain, de certa forma elas vão fazer parte dessa nova stack que eu estou chamando de AI Stack, né? Ou seja, para a gente desenvolver essas aplicações que têm esses recursos de IA, a gente vai ter que aprender também um pouco de tudo isso aí. Aprender a usar esses modelos, aprender a lidar com engenharia de prompt, enfim. Essas habilidades a gente vai ter que desenvolver. Para a gente, algumas recomendações assim, para quem for trabalhar assim, com criação de aplicações usando esses modelos. Então, assim, normalmente, o ideal é você começar com algum modelo pré-treinado, né? O processo de treinamento de um modelo desses é muito complexo, então você tem uma grande vantagem de você já usar um modelo pré-treinado. Aí, normalmente, você começa com engenharia de prompts e o modelo de agentes e tenta ver se aquilo resolve a sua vida ali. E, se não der, aí você passa por um processo de fine-tuning. Ferramentas como o LangChain são importantes, vão facilitar muito a vida. E um ponto que a gente tem que aprender é que assim, o desenvolvimento tradicional de software ele é determinístico, né? A gente sabe, a gente programa ali, a gente sabe o que vai acontecer. Então, a gente tem que se acostumar um pouco com esse modelo, onde as coisas, quando a gente está usando com modelos de linguagem, por exemplo, você não sabe exatamente como ele vai responder. Então, fica uma coisa muito mais experimental. Então, a gente tem que aprender também a lidar com essa questão. Mas a IA deve mudar muito profundamente o que a gente desenvolve e como a gente desenvolve. A gente tem que pensar também que a generativa, né, não é só ela, né, existem outras técnicas de IA. Essa figura tenta ilustrar um pouco disso, né, então, em alguns casos, ainda vai fazer sentido a gente aplicar outras abordagens. Então, esses modelos de fundação eles vão continuar convivendo aí com essas outras técnicas. E, além disso, novas técnicas vão surgir para endereçar alguma daquelas limitações que eu comentei. Então, por exemplo, a limitação de matemática ali, né? A gente tenta resolver isso trazendo para fora do modelo, para as ferramentas ali, mas talvez no futuro os modelos consigam fazer isso, né? Com algum outro mecanismo. E outras inúmeras pesquisas aí que tem na área, né? Como Quantum Machine Learning, AGI e por aí vai. Então tem um tanto de coisa aí que provavelmente a gente vai ver nos próximos anos. Para a gente se manter atualizado e conseguir trabalhar nessa área, o Venturus a gente criou um centro de excelência em IA, que é uma área estratégica para a gente está fazendo pesquisas aí em algumas dessas áreas, inclusive em IA generativa. Bom, acho que era isso que eu queria apresentar e espero que vocês tenham ficado motivados. O momento é de muito aprendizado para todos nós. Então, a minha recomendação é para todos, assim, busquem explorar, busquem aprender, porque acho que vai ser um momento muito interessante para quem lida com tecnologia. Acho que é isso, fica aberto para perguntas. Opa, boa tarde. Boa tarde. Eu tenho experimentado bastante com modelos
que são derivados de Llama 2, e eu queria ver a sua opinião sobre qual que seria um bom equilíbrio entre a quantização, o tamanho do modelo e tudo mais. Então, é um bom ponto. Assim, né? A gente, nas pesquisas que a gente está fazendo ali no grupo, a gente está usando, por enquanto, mais assim, o GPT mesmo. O modelo que a gente tem usado mais normalmente através da API da Azure. Assim. Mas eu acho que vai ser muita experimentação. Né? A gente vai ter que aprender e faz muito sentido aí tentar usar o Llama 2, que é open source, aí você tem possibilidades interessantes, mas não tem muita experiência, para ser honesto. Então, acho que é um ponto aí até para a gente pode conversar depois, até para a gente trazer eventualmente ali para o grupo, que é muito interessante aí a gente saber que tem gente trabalhando aí já com esses modelos também. A pergunta que eu tenho seria sobre a parte ali quando a gente, depois que treinou, né, o modelo, ele pode, às vezes, falar alguma besteira ou até falar coisas ofensivas, né? Como é que funciona para você censurar essa parte? Isso é feito antes do treino, né, retirando ali algumas partes do modelo, dos dados de treino, ou é feito depois? Como que funciona? Legal, boa pergunta aí. Então, aquela etapa existe uma etapa do treinamento que é feito depois daquele pré-treinamento, que o pessoal chama de reinforcement learning com human feedback, onde você tenta fazer o fine-tuning do modelo, aí avaliando as respostas deles em relação a critérios, ao nosso entendimento do que é correto. Então, é uma etapa de fine-tuning que é feita depois daquela etapa de pré-treinamento. E aí tem algumas técnicas para isso, mas é basicamente isso. Assim, você tem que avaliar as respostas dele em relação aos nossos valores, no fim das contas, né? E fazer o fine-tuning para que ele aprenda que ele não deve responder as coisas ali que você considerar errado, né? Então, tem toda aquela etapa de você criar um conjunto de dados e avaliar essas respostas e fazer o fine-tuning do modelo. E aí tem esse nomezinho aí, Reinforcement Learning with Human Feedback. Então, essa é a palavra-chave, se quiser pesquisar um pouco mais sobre isso. Boa tarde. Opa. Fred, eu gostaria de fazer uma pergunta sobre a questão matemática. A gente sabe que os modelos são muito bons em prever a próxima palavra, a próxima frase, etc. Quando você tem uma sentença matemática, uma estatística, uma sequência, uma série, qualquer coisa do tipo, e você... Bom, já passei por isso. Você pergunta para o modelo, me dá a média dessa sequência, né? Enfim, qualquer outra coisa que você queira. Eles tinham uma certa dificuldade. Eu não sei se os próximos já resolveram. Isso era um ChatGPT-3. Não sei se os próximos já resolveram esse problema, e se resolveu, como é que eles resolveram esse problema? Ainda não, assim, pelo menos até o GPT-4, aí, que é o que a gente tem usado mais, né, ainda tem essa limitação. E hoje o que a gente tem feito mais é usar essa abordagem de você usar o Code Interpreter ou trazer a execução disso de alguma forma para fora do modelo. Então, quando a gente usa o ChatGPT ali, por exemplo, pelo menos no 4, isso, não sei se no anterior já tinha, mas você vê ele, em alguns casos, ele gerando o código e ele, aparentemente, ele está executando ali, mas provavelmente ele não está executando no modelo, não, ele está executando usando uma abordagem parecida com o que eu mostrei aqui. Ele executa fora e ele usa o modelo só para gerar o código mesmo, entendeu? E aí, o que eles fizeram provavelmente foi refinar ali o agente, refinar aquela arquitetura para que ele consiga identificar bem e falou, opa, aqui é um problema que eu preciso adotar essa abordagem, né? Então, não é quando você quer uma aplicação genérica, né, que não é uma aplicação específica, que ela consiga entender bem quando usar cada abordagem, é complexo, mas eu acho que é nessa linha, sabe? Você ter que, ainda é nessa linha, de você ter que usar ferramentas externas. Mas talvez no futuro, recentemente saiu com a saída do Sam Altman, houve até uma especulação se o que... O pessoal especulou que talvez eles tivessem justamente descoberto isso, como criar um modelo que conseguisse fazer, inclusive, operações matemáticas corretas. Mas isso não foi, até onde eu sei, não foi confirmado. Assim, então, comentou-se se isso poderia estar ali por trás daquela saída dele, mas até onde eu sei, pelo menos, ainda não é verdade. Assim. Mas pode fazer. O Marcos perguntou que ele, né, teve a experiência de usar o ChatGPT
E aí ele percebeu que mesmo em textos, ou como eles estavam falando aí das lógicas matemáticas, tem essa questão de ter algumas falhas. E quando ele usou, acho que é a Bend do Google, ele percebe que essas da Microsoft também, a caráter experimental, ele percebe que as falhas são um pouco menores. Aí ele queria saber se você sabe se os tipos de treinamento que eles usam é diferente do ChatGPT para esses outros modelos de IA. Legal, bacana, boa pergunta. Então, até onde eu sei, eu acho que não. E como eu comentei, eu acho que os modelos eles ainda não têm essa característica de ter exatidão para lidar com problemas matemáticos. Só que, como eu comentei, essa inteligência do modelo, os modelos maiores, normalmente eles são mais hábeis. Então, assim, pode acontecer de fato de você pegar o GPT-4, por exemplo, ele ser um pouco melhor do que o anterior, mas ele ainda não é exato, né? Porque ele ainda segue, no fim das contas, a mesma abordagem de tentar prever a próxima palavra. Então, possivelmente ele pode errar, apesar que ele é um pouquinho mais esperto que os modelos anteriores. Beleza, pessoal? Obrigadão aí.